Olá! Para concluir o trabalho que nós estávamos fazendo sobre os métodos de resolução de problemas, eu busquei um problema que está no livro da Lourdes Nunochic, da Norma Levato, Fabiane Noguchi e Andressa Justilin, né? Um livro que eu já tinha utilizado com vocês. E esse livro traz alguns problemas e ele vem fazendo a análise desses problemas, dos passos que foram utilizados no seu desenvolvimento, né? Inclusive ele se refere à prática de sala de aula, né? Estamos falando de resolução de problemas, né? Nossa disciplina. Então, o nosso material de referência é o livro que se chama Resolução de Problemas, Teoria e Prática. Tá? Já usamos esse livro na nossa disciplina, da Lourdes Onochic, da Norma Levato, Fabiane Noguchi e Andressa Justulin. Né? Então, nesse livro tem o problema 12. Tem vários problemas, eu gostei desse daqui pelo que eu quero trabalhar com vocês. Então, o problema 12, ele fala sobre o salário do novo funcionário. Então, veja, ele diz lá, os salários pagos a 8 funcionários de uma empresa são 500, 600, 600, 800, 810 e 9 mil reais. Qual seria o salário mais provável de um funcionário que viesse a ocupar o cargo de um dos funcionários dessa empresa se um dos cargos ficasse vago? Esse problema está lá na página 152. Então, o ano escolar recomendado é o 6º ano. O objetivo dele é analisar a utilidade e a eliminação de cada uma das 3 medidas de centralidade, a média, a moda e a mediana. E os conteúdos abordados, então, média, moda e mediana. Tá? Então, tudo isso tem lá no livro, certo? Depois, ele fala que as possíveis estratégias para a resolução. Né? Isso que a gente estava trabalhando lá nos probleminhas que vocês fizeram no fórum. Para resolver esse problema, os alunos poderiam calcular a média aritmética, que geralmente é a medida da tendência central mais trabalhada na educação básica. Calculando a média aritmética, que é a soma dos termos dividido pelo mesmo número de termos, né? Então, eu vou somar aqui os 8 salários, deu 13.720 e vou dividir por 8, tá? Então, vou ter lá um valor R$ 1.715, tá? Outra possível forma de resolução seria calcular a mediana, tá? Então, como que a gente calcula a mediana? Os dados do conjunto deveriam ser ordenados. Então, vou colocar em ordem crescente, né? 500, 600, 600, 600, 800, 810, 810 e 9.000, tá? E aí, que mais que eu vou fazer? Como a quantidade de dados é par, então são 8, né? Eu vou precisar fazer a média aritmética dos 2 termos centrais, que é o 600 e o 800. Dividido por 2 vai dar 700, ou seja, o salário seria R$ 700. Uma terceira forma de solução seria observar o valor que se repete mais no conjunto de dados. Professora, mas 3 pessoas ganham R$ 600. Isso mesmo, no problema tem um funcionário que ganha 500, 3 que ganham 600, 1 que ganha 800, 2 que recebem 810 e 1 que recebe R$ 9.000. Sendo assim, o salário mais provável desse funcionário seria R$ 600, já que é o mais comum nessa empresa. Tal raciocínio, ele nos remete ao conceito de moda. E nós vamos analisar que nós estamos falando com turmas de 6º ano, tá? Então, qualquer uma dessas resoluções são resoluções que o aluno pode estar pensando em fazer, né? Qual o salário que mais se repete? Talvez ele diga até que seja o menor salário,
né? Quer dizer o quê? Ele está pensando, ele está buscando uma solução para esse problema, né? Geralmente pode-se pensar na média porque é o mais comum que eles aprenderam, mas existem outras soluções, tá? Então, a gente viu ali 3 possíveis soluções, não quer dizer que não hajam outras soluções quando a gente vai trabalhar com o aluno de 6º ano, por exemplo, né? E a formalização? Como que a gente vai fazer essa formalização? Então, apesar das diferentes maneiras de resolução, o professor deve retomá-las, né? Depois que os alunos tiveram tempo de discutir, tiveram tempo de pensar, de montar suas estratégias, o professor vai fazer a formalização, né? Mostrando que nem todas são úteis nesse problema. Ao analisar as 3 respostas encontradas, o professor deverá levar os alunos a perceberem que a média aritmética não apresenta a solução viável para o problema, né? Por mais que seja mais comum que eles aprenderam, talvez não seja essa resposta mais óbvia, né? Já que os salários possíveis dos funcionários estão dados e nenhum deles corresponde à média que foi encontrada, ou seja, nenhum deles recebe os 1.715, que é a média, tá? Nesse caso, a média não seria a medida representativa dos dados. A média aritmética, ela é uma medida bastante conhecida e utilizada, porém, nem sempre oferece resultados corretos aos problemas, né? Então, não adianta a gente fantasiar, eu quero ensinar média para o meu aluno, né? Mas, num problema desses, a gente precisa mostrar que essa média não tem sentido na resolução. Então, aqui a gente está fazendo a formalização, estamos fazendo a análise dessa resposta, né? Das 3 possíveis soluções. Primeiro, falando sobre a média, que não é uma solução boa, né? Porque nenhum dos funcionários recebe esse 1.715. Tá? A média é uma medida de tendência central, muito afetada por valores extremos, porque nós temos ali salários que vão de R$500, 600, 800, 810, ficam próximos esses valores, mas um dos valores é R$9.000, né? Extremo, né? Muito grande, uma distância muito grande de valores. Da mesma forma, o uso da mediana também não colaborou nada. Por quê? Se nós pegarmos lá os valores obtidos pela mediana, que é os 2 salários do meio, né? Que representam os dados do meio ordenados, e feito a sua média, nenhum salário dessa empresa é R$700, né? Também não. Então, uma das desvantagens da mediana é que, se de um dos dados do centro muda ligeiramente, a mediana pode alterar significativamente, o que não acontece com a média, que relativamente é pouco afetada por uma pequena mudança de um número, né? E aí, a moda foi o valor mais significativo, né? Por quê? Porque para representar o possível salário do novo funcionário, já que esta representa o valor do salário mais comum, ou seja, dentre os salários existentes, é possível observar aquele que mais é frequente, né? O que mais apareceu lá foram os 3 salários de R$600, então possivelmente o funcionário vai chegar ganhando R$600, tá? E aí o que mais os autores colocam, né? Que geralmente ao trabalhar com estatística, o professor se prende aos cálculos de medidas centrais. Veja, aqui que é a nossa questão da resolução de problemas. Eu posso pegar um problema e resolver da forma tradicional. Posso pegar um problema e fazer lá a média. Eu resolvi esse problema, entre aspas, né? Eu fiz os cálculos e tal, mas eu não parei para pensar a função do problema, da metodologia, resolução de problemas. Quando eu apenas trabalho com uma questão estatística, quando eu pego um problema e vou lá calcular,
média, por exemplo, que é a medida de tendência central, ou a mediana, ou a moda, né, nesse problema, eu não cumpro um papel muito importante da resolução de problemas, que é o valor do significado de cada item trabalhado nesse problema. Então aqui os autores, né, escrevem que nesse problema a discussão a respeito da melhor medida de tendência central a ser utilizada é o cerne da proposta. É isso que era importante, né? Descobrir o que era mais útil, a resposta que era mais significativa para aquele problema. Não era eles saberem calcular a média, a moda ou a mediana, mas sim analisar, fazer o estudo da resposta, analisar a resposta do problema. Se eu pego a resposta média que eles encontraram, os R$ 1.715, esse valor não significa nada porque nenhum dos salários dessa empresa correspondem a esse valor, né? E aí a gente vai ver também que tem valores muito próximos a 500, 600, 800 e 810, né? E de outro lado um único valor de R$ 9.000. E que na média, esse valor de R$ 9.000 vai estar interferindo no valor, né? Porque a gente soma tudo, divide por 8 e faz uma média geral, né? De um salário que não existe na empresa, de algo que é fictício. Tá? E se a gente for pensar na mediana, coloquei todos os salários ordenados, né? Peguei os termos, os salários do meio, né? Para fazer uma medida de tendência central, que é a mediana. Também o salário que apareceu lá, R$ 700, ele não diz nada para nós, porque nenhuma das pessoas que estão trabalhando nessa empresa recebem R$ 700. Então veja a diferença de trabalho que o professor vai estar fazendo quando ele se propõe a resolver problemas, né? A usar a metodologia de resolução de problemas. Tá? E aí os autores continuam falando que as respostas, né, que é essa proposta de analisar, né, a medida mais coerente, a resposta mais coerente para esse problema, ela pode ser explorada pelo professor através dos cálculos necessários para obter tais medidas. Ele pode fazer, o professor pode fazer a média, o professor pode fazer a mediana, escrever lá, ó, aqui é a média, aqui é a mediana, aqui é a moda, tá? Mas o importante é a análise crítica dos dados. Tá? É deixar os alunos pensarem nessas respostas. O que significa aquele 1.715, o que significa aquele 700 e o que significa os 600. Tá? E isso levará o aluno a uma resposta correta e coerente. Né? Então, aqui nós podemos fazer o caminho, né, de incentivar os alunos a chegar a diferentes soluções, mas nós vamos fazer a formalização, né? Nós vamos ajudar esse aluno aqui, visto que é um aluno de 6º ano, né, a fazer a análise crítica daquele resultado, né, dos resultados que eles obteram lá, tá? Então, aqui a gente está trazendo um outro enfoque para o problema, não é um enfoque tradicional, né? É um enfoque de uma metodologia ativa, onde o aluno participou, ele fez os cálculos, né? O professor pode ter deixado os grupos de alunos trabalhando bem tranquilos, né? Eles fizeram os seus caminhos, fizeram as suas resoluções, apresentaram, pode ser feita uma apresentação dessas resoluções até para compartilhar com a turma, isso é muito rico. Mas depois a gente vai fazer a análise crítica dos dados. O professor vai mediar. Veja, o professor não vai dizer essa aqui está certo, essa aqui está errada. Mas o professor vai mediar uma discussão, né? Por exemplo, calcularam a média. E aí a gente pode dizer assim, mas algum dos salários dessa empresa é 1.715? Qual é a chance de haver um novo salário, visto que nenhum dos salários é 1.715, né?
E aí o professor, através das suas interrogações, ele vai buscando respostas dos próprios alunos. E o aluno vai chegar à resposta correta quase que com 100% de certeza e a resposta coerente do problema, então ele vai fazer essa análise, né? A extensão do problema, então, ele pode ser estendido para o terceiro ano do ensino médio, trabalhando com um conjunto de dados maior. Além disso, seria possível que fossem propostas pesquisas sobre os salários de funcionários de uma empresa conhecida ou de funcionários públicos, né, cujos salários podem ser acessados pela internet, para que os alunos fizessem simulações de novos salários e também pudessem analisar as diferenças salariais entre funcionários da mesma empresa e dos cargos ocupados por ele. Então vejam, a proposta desse problema é que ele trabalha com o sexto ano e que ele pode ser estendido ao terceiro ano, que trabalha com essa parte da estatística, né? E aí se faria a mesma análise, claro que com um conjunto maior de dados, são alunos que têm uma possibilidade de trabalhar com dados maiores, né, com maior volume de dados, com números maiores. Eles mesmos podem fazer a pesquisa, não precisam pegar uma tabela pronta de um livro desatualizado, né? Eles mesmos podem ir lá na internet e construir a sua tabela, tá? Então, veja a diferença que é você trabalhar o problema de uma forma tradicional e você trabalhar com a metodologia de resolução de problemas, né? E a gente fazer os passos da compreensão do problema, as estratégias de resolução, fazer a resolução desse problema, fazer o compartilhamento das ideias, né, por meio de um seminário, para que toda a sala conheça o que cada um fez. Fazer a formalização, o professor está lá mediando esse processo para ver se as respostas elas são coerentes, né? Elas são significativas para aquele problema, e não dizer ao aluno que está certo ou errado, mas conduzir ele para que ele chegue à análise dessa solução. Não, professora, essa solução é a mais viável, né? Por isso e por isso, tá? Então, aqui a referência, tá? É um livro que tem vários problemas que a gente pode estar utilizando em sala de aula, bem legalzinho, tá? E eu gostei para nós fazer a finalização desse fórum, tá? Essa atividade do problema 12, tá? Temos muito para discutir ainda sobre resolução de problemas, mas por hora, fim, tá? Bye, bye aí.